Bem, meus amigos, minhas amigas aqui do Facebook, estou fazendo essa live nesse momento para repercutir a resposta que eu acabo de receber do presidente da CPTM, Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, o senhor Paulo Magalhães Bento Gonçalves. Eu fiz uma série de perguntas a ele, como deputado estadual, sobre a manutenção de linhas da CPTM. Eu fiz essas perguntas no dia 1º de setembro, ele está me respondendo no dia 19 de outubro, ou seja, praticamente 50 dias depois, quando ele tem por lei que me responder em um mês. Eu o convidei para vir na reunião da Comissão de Infraestrutura, da qual eu sou presidente aqui da Assembleia Legislativa. Eu o convidei para ele vir no dia de anteontem, quarta-feira. Ele mandou uma resposta dizendo que ele não podia vir porque ele estava verificando obras. Você vê, queria que vocês vissem o desprezo que esse cidadão, ou o despreparo que esse cidadão tem para tratar com a Assembleia Legislativa, né, com os deputados que o fiscalizam. Diz que ele está verificando obras. Bom, eu suponho que ele vai verificar obras sempre. Ou será que ele faz isso 24 horas por dia? Ele não tem um horário livre, que ele não vai verificar obras? Para vir aqui na Assembleia dar explicação para os deputados? Então esse cidadão é um cidadão muito difícil. A gente vê o grau de problema que ele representa pela situação da CPTM. Seu Paulo Magalhães, o senhor não vai ficar livre da fiscalização da Assembleia Legislativa. Quero que o senhor saiba disto. Eu vou recolher assinaturas na semana que vem de deputados para trazer o senhor convocado aqui na Assembleia. O senhor tem que dar explicações. O senhor me mandou um montão de respostas aqui, onde o senhor não deu explicações a contento. O senhor, por exemplo, sobre manutenção, eu perguntei, gente, sobre a empresa de manutenção, a linha 7 e a linha 10, que são as linhas que vão de Rio Grande da Serra até Jundiaí, né, a antiga Estrada Santos Jundiaí. Pois é, a empresa abriu mão de continuar trabalhando nessa linha, a empresa de manutenção. A empresa de manutenção se chama, inclusive, Construtora Ferreira Guedes S.A. A Construtora Ferreira Guedes decidiu não continuar trabalhando com a CPTM. Pois é. O seu Paulo Magalhães me diz aqui que está providenciando o início do processo licitatório para contratar outra empresa. Bem, meus senhores, minha senhora, meus amigos, minhas amigas, uma licitação, ela demora no mínimo 4 meses para ficar pronta. 4 meses, entre você deflagrar o processo, publicar o edital e escolher uma empresa, e essa empresa ganhar, né, uma empresa ser escolhida, são 4 meses. É impossível ficar em menos tempo, pode ficar mais tempo. Ou seja, nós vamos ficar até o ano que vem sem uma empresa de manutenção das linhas 10 e da linha 10 e da linha 7, que são linhas extremamente delicadas, que sofrem um problema gravíssimo. A linha 7 que está ficando sem empresa de manutenção, então até o ano que vem, que vai ficar, essa linha 7, ela já sofreu vários acidentes. Os trens têm andado a 20 por hora a partir de Baltazar Fidelis, eu já disse aqui várias vezes, andado a 20 por hora. Por quê? Porque as linhas estão ruins, estão em péssimas condições. Em Baltazar Fidelis foi onde houve o último acidente grave, né, na CPTM na cidade de São Paulo, que foi há mais ou menos um mês atrás, quando um trem de carga descarrilhou em Baltazar Fidelis. Vocês se lembram desse descarrilhamento? O que o seu Paulo Magalhães, o que a dona CPTM disse? Falou que o trem estava carregado demais, falou que tinha problema de, enfim, que estava estudando, não sabia o que era direito, mas que tinha um problema de um trilho que estava meio velho, e depois falou que tinha excesso de peso, ou seja, não explicou nada. Deixou as pessoas, né, esquecerem do assunto. Aí esqueceu do assunto, ficou por isso mesmo. Eu falei, fiz uma denúncia aqui, nesse espaço, dizendo que o problema principal foi o alargamento de bitola. Quando você não faz manutenção numa via férrea, as britas espalham e
as bitolas, que é a distância entre um trem e outro, né? Aliás, um trilho e outro, se alarga. E aí o trem descarrilha. Isso é uma das coisas mais graves que tem na engenharia ferroviária. Qualquer engenheiro ferroviário explica isso para vocês. A coisa mais grave que existe é o alargamento da bitola. Sabe o que o seu Paulo Magalhães me respondeu? Que o acidente ocorreu aqui. Na ocorrência do descarrilamento foi detectada abertura de bitola devido à quebra de alguns elementos de fixação dos trilhos, potencializada pelo peso superior das locomotivas. Isso aqui é da maior gravidade, gente. Se está ocorrendo alargamento de bitola, se está ocorrendo abertura de bitola, é sinal que podemos ter descarrilamento a qualquer momento. E se descarrilhar um trem de passageiro, nós vamos ter coisas muito graves acontecendo. Podemos ter mortes, podemos ter feridos, né? Como teve nesse primeiro descarrilamento. Por isso que ele não falava que era alargamento de bitola, né? Eu falar, eu denunciei, falei, Paulo Magalhães, a razão do descarrilamento é alargamento de bitola. Eu fiquei sabendo através de informações que eu obtive com pessoas que trabalham na CPTM, que disseram foi alargamento de bitola, deputado, e isso é muito grave, porque se aconteceu num caso, pode acontecer em outros, né? Até porque essa linha, ela volta e meia, ela também é usada para carga. Mas não é só isso. Um dia que chove, um dia que tem uma situação um pouco diferente, o alargamento de bitola pode ocorrer de novo, né? Principalmente sabendo que essa linha, a 7 e a 10, estão sem empresa de manutenção. E o seu Paulo Magalhães está tratando de começar uma licitação. Aí eu falei para ele, seu Paulo Magalhães, né, quando ele veio aqui na Assembleia, seu Paulo Magalhães, o senhor está esperando para fazer uma licitação? Tô. Repetiu o que ele escreveu aqui. Porque eu sou obrigado a fazer licitação. Eu falei, coisíssima nenhuma. O senhor não é obrigado, não. O senhor tem direito de fazer uma contratação por emergência, porque nós estamos falando de alguma coisa que na engenharia ferroviária é gravíssima, que é a ausência de manutenção. E, em geral, os acidentes ferroviários acontecem, 70% dos casos, porque a manutenção foi insuficiente, né? A manutenção foi insuficiente, você não teve o socamento da terra, você não teve as britas devidamente distribuídas, e você não teve a sustentação dos trilhos sobre a sua sustentação de forma adequada. Então é por isso que acontecem os acidentes, né? Então nós vamos ficar até o ano que vem sem manutenção. Ele fala que tem 90 funcionários da CPTM cuidando da manutenção, funcionários próprios, cuidando da manutenção, mas são insuficientes. Se for verdade o que ele está falando, nós estamos falando de manutenção que vai duas linhas, né, que vai do ABC Paulista, né, cidade de Rio Grande da Serra, até Jundiaí. Nós estamos falando de uma linha de mais de 100 quilômetros. Se for 90 pessoas, assim mesmo vai ser muito pouco. E se ele diz que tem que contratar uma empresa, como tinha antes, é porque ele considera que esses 90 são muito poucos. Ou seja, vai ficar uma manutenção insuficiente. Vocês me entenderam? Né? Se ele usa o pessoal da casa e precisava de uma empresa, é porque o pessoal da casa não dá conta. Ou seja, nós vamos ter uma situação inusitada, né, de irresponsabilidade, de velhaquice, né, da direção da CPTM e do governador Geraldo Alckmin, que nesses momentos ele se esconde, ele se finge de morto. É como se não existisse. Não é comigo, né? E às vezes alguns meios de comunicação costumam fazer isso. Não sei se vocês já viram, mas a Rede Globo mesmo, tal, quando eles falam de acidente na CPTM, eles falam da CPTM como se fosse um ente, assim, um ente solto no espaço, eventualmente dirigido por alguém, assim, que ninguém sabe. Ninguém sabe quem indicou o Paulo Magalhães, né? O governo do Estado é uma entidade abstrata, ninguém fala, é o Geraldo Alckmin, ele é o responsável, ele que tirou o dinheiro de manutenção da CPTM, foi ele que tirou no começo desse ano aqui na Assembleia, contra a minha vontade, contra a minha atitude aqui dentro dessa Assembleia, e contra a atitude dos vereadores da bancada do PT, da bancada de oposição, certo? Da bancada de oposição, ele tirou 900 milhões de reais que ia para a manutenção da CPTM e pôs para alargar a rodovia dos Tamoios, que vai ligar, que vai melhorar o acesso à praia do litoral norte. Não estou falando nada contra, absolutamente, também precisa. Mas tirar 900 milhões da CPTM para
colocar na Tamoios é a velha expressão de vestir um santo e desvestir outro, né? Então, nós vemos a irresponsabilidade mais uma vez agindo. Seu Paulo Magalhães fala uma série de outras besteiras aqui nesse texto. Por isso que ele precisa vir aqui na Assembleia para explicar, Paulo Magalhães. Você precisa estar aqui para explicar. Você fala umas pataquadas aqui que eu, que não sou engenheiro ferroviário, vou questionar, né? Você chega, quando eu pergunto para você, ô seu Paulo, eu perguntei por escrito aqui, isso antes dele vir aqui, né? Que eu tentei fazer as perguntas, ele falou que respondia por escrito. Pois é, seu Paulo, o senhor fala uma série de pataquadas. Quer ver uma? Eu pergunto quantos funcionários as empresas contratadas para manutenção, porque nas outras linhas supostamente tem empresa de manutenção trabalhando, terceirizada, quantos funcionários são envolvidos? O senhor falou para mim que essa manutenção é feita por máquinas, que de vez em quando é um número, de vez em quando é outro, tal. Seu Paulo, o senhor sabe como é feita uma licitação? Se o senhor não souber, eu posso explicar, né? O senhor me desculpe, mas é uma coisa muito simples. O senhor pergunta aí para qualquer pessoa do CPTM, ele vai dizer, uma empresa quando ganha uma licitação, a empresa diz assim, que ela vai pôr de 100 a 200 funcionários. Não é um negócio abstrato, né? Outra coisa, você me disse também um negócio que eu não consegui entender, que todos os equipamentos necessários na manutenção, para socamento de terra, para rastreamento aliás, para distribuição de brita, para outras coisas, né? Os equipamentos, esses equipamentos são da CPTM, a CPTM oferece para as empresas, que história é essa? A empresa faz o quê? Ela põe só o pessoal, são intermediadoras de mão de obra, elas não têm expertise, elas não têm máquina, elas não têm... Bom, não sei, certo? Eu queria entender isso, o senhor precisa explicar, o senhor não pode omitir informação, como o senhor omitiu na minha última questão, né? Eu perguntei aqui, por isso que o senhor não quis vir, agora eu entendi por que o senhor não quis vir. O senhor caiu fora porque o senhor não queria explicar. Por exemplo, eu perguntei qual o montante de recursos destinado à manutenção das linhas da CPTM no ano de 2017. Deputados e funcionários. E quanto foi o gasto nesse item em 2016 e em 2015? Porque houve uma queda do montante nos recursos destinados à operação de manutenção de conjunto de linhas da CPTM. Perguntei isso. Ou seja, eu queria saber quanto que foi gasto em 2015 e 2016 e por que esse dinheiro diminuiu em 2017. O senhor não respondeu, o senhor simplesmente ignorou a pergunta, né? Por quê? Sabe por quê, gente? Eu sei. Talvez eu saiba mais que ele, né? Não, é claro que ele sabe, ele que não quer falar pra gente. Diminuiu substantivamente o dinheiro destinado à manutenção. E para poder conseguir fechar as contas, o que o Paulo Magalhães faz? As duas maiores linhas